Paz do Senhor, queridos. Amém. Glória a Deus pela sua vida, por mais um culto nós estamos aqui. Eu quero te convidar a você ficar de pé, por favor. Eu vou ler o Salmo de número 55, capítulo 22, mas eu quero que você leia nessa versão que nós vamos publicar aqui, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Salmos, capítulo 55, verso de número 22. Importante você abrir na sua Bíblia, porque você marca ele. Uma palavra poderosa para nós. E eu estou lendo, diz o seguinte: entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Amém, queridos? Eu vou ler de novo porque é poderoso demais. Presta atenção. Entregue os seus problemas ao Senhor, e o Senhor, o nosso Deus, Ele nos ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Amém? Que isso seja uma verdade no meu e no seu coração. Abaixe sua cabeça. Pai, obrigado por esse tempo, por mais um culto, por estarmos aqui, Senhor. Pai, minha oração nessa noite é que nós possamos ter mais fé, que o Senhor nos ajude a isso. Que o Senhor aumente a fé do nosso coração, a confiança. Que a sua palavra não seja simplesmente uma palavra escrita, um logos, mas seja uma palavra revelada, seja uma palavra rema que entre nos nossos corações, Pai, porque quando isso entra, nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, e que nós podemos entregar os nossos problemas ao Senhor, e que o Senhor jamais, nunca, vai deixar, Pai, fracassar aqueles que lhe obedecem. Pai, isso é uma palavra poderosa para as nossas vidas, e nós queremos confiar em cima da sua palavra, andar por sobre a sua palavra, Pai. Obrigado por cada vida que está aqui, por cada coração. Não sei como cada um chegou, mas, Pai, que nós possamos cultuar ao Senhor. Não assistir um culto, mas cultuar. Prestar um culto de adoração, de rendição. Consagro esses momentos ao Senhor. Pai, do louvor à palavra, tudo que se sucede aqui, que tudo possa ser para a glória do Teu nome. Repreendemos todo mal, Pai, todo espírito maligno que queira atrapalhar o fluir, o mover do Senhor. Pai, envia anjos, Pai, neste lugar, sobre, Pai, esta igreja, e que possamos, ó Pai, realmente estar livres para entoar uma adoração perfeita aos Teus ouvidos, aos Teus olhos, ó Pai. Muito obrigado. Receba, Pai, o nosso louvor, o nosso culto, em nome de Jesus. Te entregamos, Jesus. Te entregamos. Te entregamos. Te entregamos. Te entregamos, Jesus. Te entregamos, Senhor. Feche seus olhos e declare isso ao Senhor. Que você realmente entrega esses momentos na presença dEle. Vamos entregar o nosso coração. Te entregamos, Deus. Te entregamos, Pai. O nosso louvor, a nossa adoração, a nossa rendição, Jesus. Tudo a Ti, Pai. Tu és, Jesus, o nosso Deus forte, poderoso. O Deus a quem amamos, o Deus que adoramos, o Deus que entronizamos, Deus. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és tudo para nós, Jesus. Porque dele, por ele
Vamos declarar isso para Ele. Porque dele, por ele, Para Ele. para ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele. Porque dele, por ele, Diga isso ao Senhor. para ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Vamos declarar somente a igreja. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Levante suas mãos e declare: a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele
toda glória, toda exaltação ao teu nome, Jesus. Entregamos tudo o que somos, Jesus. Entregamos nossos dias, Pai. Entregamos, Deus. Entregamos nossos corações rendidos a Ti, Jesus. Entregamos, Jesus, medos e aflições. Entregamos, Jesus, também toda a gratidão do nosso coração, Pai, por termos a oportunidade, Jesus, de Te louvar. Santo, 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 Santo. Tu és tudo para nós, Jesus. Você pode fechar os seus olhos por um momento? Tu és tudo para nós, Jesus. Entregamos nosso coração, Jesus, na Tua presença. Nos rendemos a Ti, Jesus. Colocamos tudo diante de Ti, Jesus. Desde o início desse culto, Senhor, passamos por essa porta, Deus, e não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos, Jesus. Toca-nos, Jesus. Toca-nos, Jesus. Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração. Declare. E me derramar aos Teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que sou e Te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti estarei, pois Tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, e a Ti eu canto glória e aleluia, aleluia, aleluia. Junto com os anjos cantarei, Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia.
digno, digno, santo, adorado e exaltado Tu és, Jesus. Através da nossa boca, Jesus, através dos nossos lábios, Jesus, do nosso coração, Jesus, dos nossos gestos, Jesus. Santo, santo, santo. Queridos, como eu amo cantar, louvar o Senhor com essa canção, porque nós declaramos que digno é o Cordeiro, é aquele que foi morto por nós, é o único que é santo, 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 santo. Oh, Jesus maravilhoso, amamos o Teu nome, Jesus. Amamos o Teu nome, Jesus. Santo, 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 santo. Digno é o Cordeiro que foi morto, digno, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo, te adoraremos, Jesus. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Declare: Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo. Você pode dar uma salva de palmas ao seu Deus? Maravilhoso, Jesus. Te amamos, Pai. Entregamos esses momentos na tua presença, Jesus. Entregamos nossas vidas em teu altar, Jesus. Entregamos, Jesus, a vida de cada pessoa que passou por essa porta hoje, Jesus. Cada família aqui representada, cada casa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor Deus venha sempre com a sua bênção sobre essa casa que é sua e sobre os nossos lares, Pai. Abençoamos dízimos e ofertas, Jesus. Também, Jesus, para a sua casa, para a sua obra. Colocamos tudo diante de Ti, Te louvando e Te dando graças. Em nome de Jesus. Amém? A igreja fique à vontade para entregar seus dízimos, suas ofertas. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém, queridos. Glória a Deus. Pastor Lucas, vem cá. Hoje o pastor Lucas toca, prega, subia, ora no final. Aleluia. Estenda a sua mão para cá. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor é o único digno mesmo de receber toda a honra, toda a glória. O Senhor foi morto, ressuscitou, venceu a morte, nos deu a vitória. Obrigado pela tua igreja, obrigado pela adoração. Agora, como igreja, queremos abençoar a vida do pastor Lucas, que ele seja, Pai, instrumento do Senhor sobre as nossas vidas. Fale, Pai, aos nossos corações, através da vida dele, do Espírito Santo. Flua, Pai, através da vida dele. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. A paz, amém? Amém. Bom ver os senhores novamente. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você está aqui, amém? Queridos, como sempre, eu quero compartilhar com vocês uma ministração que primeiro eu fui ministrado, e ela tem me moído há algumas semanas. Na verdade, ela tem me motivado, ela tem me convencido, tá bom? Em 2 Timóteo 3,16, por favor, Fernandão. Esse é um versículo que a gente usa muito nessa igreja, e ele é a base para nós ministrarmos os princípios bíblicos, os vários princípios bíblicos que temos. Toda escritura sagrada é inspirada por Deus, e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro. Muda a versão, por favor, Fernandão. RA. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. É isso aí. Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, vocês, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, a base da Bíblia é essa. É para isso que a Bíblia serve. Ela serve para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar nos princípios de Deus, para nos tornar habilitados para nós fazermos a boa obra. Amém? E eu poderia ficar aqui a noite inteira te convencendo disso,
Mas o que vem no meu coração é a palavra admoestação. É uma palavra diferente que a Bíblia usa. Colossenses 3:15, por favor, Fernandão. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém. Mais um, por favor. Romanos 15:14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Queridos, vocês estão cheios de Deus, amém? Vocês todos são filhos de Deus. Espírito Santo que habita em vocês, ele traz bondade para vocês e possibilita o conhecimento dos princípios bíblicos. E por isso, Paulo dizia que vocês estão aptos a admoestar uns aos outros. Então eu vou repetir. Porque vocês são filhos de Deus, amém? E porque vocês têm aprendido os princípios de Deus, assim como Paulo ensinava aquela igreja, vocês estão aptos a admoestar uns aos outros. Para terminar, para eu não bater mais na mesma tecla, 1 Tessalonicenses 15:11. Com 1 Tessalonicenses 5:11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos. Edificai-vos significa construir-vos. Nós temos que nos construir uns aos outros reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Eu peguei 4 versículos, poderia pegar 50, de princípios bíblicos, que manda que nós como é que eu posso dizer? Que a gente se ensine, que a gente se admoeste. Eu li a palavra admoestai-vos, porque ela não é comum no seu dia a dia. E para quem não sabe o que significa, assim como eu não sabia, eu procurei lá no Google, e está escrito assim, ó, advertência benévola, conselhos. Então, quando nós estamos nos admoestando uns aos outros, nós estamos fazendo uma advertência benévola. Nós estamos construindo o nosso caráter de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com o que Deus nos ensina. Esse é o meu objetivo essa noite, nós refletirmos um pouco sobre isso. Por quê? Porque isso é tratamento para a minha própria vida. Com o passar do tempo, à medida que a gente vai recebendo essas palavras, essas ministrações na igreja, vai entrando no nosso coração os princípios bíblicos, não é verdade? E os princípios bíblicos são muitos. Existem princípios bíblicos em absolutamente todas as áreas da sua vida. Princípios bíblicos na área financeira, princípios bíblicos no casamento, princípios bíblicos na sua profissão, na educação dos seus filhos, nas suas amizades, na sua forma de vestir, na sua forma de comportar, nos lugares que você frequenta. Para tudo na sua vida, existem princípios bíblicos. A Bíblia, a nossa regra de fé, a nossa lei maior, ela nos ensina todos esses princípios. E com o passar do tempo, isso vai entrando no nosso coração, a gente vai aprendendo, e esses princípios vão se tornando em hábitos. E por que que eu fui ministrado sobre isso?
Porque tem muitas pessoas, algumas, ao meu redor, pessoas do meu convívio, da minha rede de relacionamento, que às vezes eu enxergo, eu identifico que ela não está cumprindo determinado princípio bíblico. Cumpre a mim sentar com essa pessoa para admoestá-la, para dar uma advertência benévola, uma advertência boa, para eu falar em amor, para eu mostrar para essa pessoa que ela não está cumprindo determinado princípio, e isso vai ser ruim para ela mesma. Então, muitas vezes eu identifico isso, mas é muito mais fácil, queridos, não fazer nada. É muito mais fácil cruzar os braços do que você preparar um momento oportuno para você ter aquela conversa com aquela pessoa. Eu quero te motivar aqui hoje a identificar isso também, porque esse foi um tratamento para mim, eu quero compartilhar ele com você. Eu sei que pesa nos meus ombros a responsabilidade de compartilhar esses princípios com quem não está cumprindo. Eu preciso, por uma ordenança bíblica, conversar com determinadas pessoas que são da minha rede de relacionamento, do meu convívio, para alertá-la de que ela não está cumprindo este princípio e que isso pode custar caro lá na frente. Amém? E eu quero dar um exemplo que me veio na cabeça, porque algumas semanas atrás eu talvez estava desanimado de ter essas conversas, porque essas conversas são muito edificantes, são muito importantes, mas como eu disse, às vezes é chato você sentar com uma pessoa e apontar o dedo e colocar o dedinho numa ferida em algo que ela precisa mudar, e nem sempre isso é bem recebido. E daí eu lembrei de uma determinada situação, Deus trouxe na minha memória, e eu pedi autorização para a Deise para contar essa experiência. A Deise todo mundo conhece, ela é figurinha carimbada nessa igreja. Todo mundo conhece primeiro a Deise e depois os pastores. É assim, é figurinha. A Deise, há muitos anos atrás, ela estava com um determinado problema com o filhinho dela, o Cauã. Eu pedi autorização dela para compartilhar isso com vocês, tá bom, queridos? E nós sentamos, eu e a pastora Lu, a Deise e o Fernando, e os diáconos nos ouviram, e o recado, para se resumir, foi: senhores, o Cauã, ele está muito desobediente, ele não respeita vocês. O Cauã, em determinados momentos, ele deixava a Deise louca, porque ele não obedecia a ela, e ele era apenas uma pequena criança. E foi muito boa essa conversa, foi uma conversa amorosa, a gente apenas apontou o erro e deu alguns conselhos de como que eles deveriam se comportar para que isso mudasse. E glória a Deus pela vida do Fernando e da Deise. Se tem duas pessoas que ouvem e absorvem, são eles. Eles absorveram cada palavra e eles mudaram o modelo de educação do Cauã, da água para o vinho, do dia para a noite. E o Cauã hoje é o menino mais querido que você pode ter. O menino é bonzinho demais, o menino é educado. E eu olhei para o Cauã e eu senti motivação em compartilhar princípios bíblicos com outras pessoas que estavam precisando, porque eu tenho certeza absoluta que foi muito importante para a Deise e para o Fernando isso. Talvez se nós não tivéssemos tido aquela conversa, o Cauã poderia ser uma criança problemática hoje. Glória a Deus pela vida do Cauã, do diácono Fernando e da diaconisa Deise. Amém? Nessa linha de raciocínio, eu peguei alguns exemplos bíblicos que nós precisamos navegar um pouquinho nesse conceito. E eu gostaria, por favor, que vocês abrissem sua Bíblia para nós lermos um trecho longo em 2 Samuel 12.
Amém? Está aberto aí? Queridos, aqui conta a história do rei Davi. Eu preciso te fazer uma pequena explanação para você entender em que parte da Bíblia nós estamos. Davi foi o grande rei. Você já deve ter ouvido falar de Davi. Ele dispensa comentários. E eu não vou ficar falando aqui sobre o rei Davi, porque você, se não conhece, você deveria conhecer. Então, se você não sabe o que representa o rei Davi, você cria vergonha na cara e vai estudar a Bíblia, tá bom? Rei Davi, ele é referência de homem de Deus. Ele é a referência dos reis. Quando um rei, gerações e gerações depois dele, fazia o que era mal perante o Senhor, a Bíblia relata assim, aquele rei, ele não foi um rei temente a Deus como o meu filho Davi. Então Davi era o rei utilizado na Bíblia como comparação, ele era referência, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem que trouxe paz para o reino, que conquistou, ele foi o cara. Tá bom? Mas, o grande rei Davi, talvez, ele seria só mais um rei que fez o que era mal perante o Senhor. Se não fosse Natã. Natã foi um profeta que viveu na época de Davi. E nós vamos ler o texto, você vai entender, é um texto muito conhecido, que Natã foi fundamental para mudar o rumo da vida do rei Davi. Davi estava se perdendo, assim como vários outros reis se perderam. Na verdade, na Bíblia, queridos, nós temos relato de 39 reis. Foram muitos reis do povo de Deus. E a grande maioria, diz a Bíblia, que fez o que era mal perante o Senhor. Toda vez que a Bíblia inicia a história de um rei, ela apresenta o rei, o nome do rei, ele é filho de tal pessoa, ele tinha tantos anos, e ele fez o que era bom aos olhos de Deus, ou ele fez o que era mal perante ao Senhor. Desses 39 reis, só 7 foram bons. A grande maioria fez o que era mal perante o Senhor. E Davi, ele estava quase que nessa linha, de fazer o que era mal perante o Senhor. Na verdade, ele fez coisas horrendas, coisas que eu e você temos vergonha, que nós jamais faríamos. Davi teve muitos problemas, mas ele se arrependeu, ele mudou de vida, ele se converteu dos seus maus caminhos, ele reconheceu o seu pecado. E tudo isso porque um certo homem chamado Natã fez ele enxergar o seu erro. Então, querido, eu quero que você entenda a importância desse princípio bíblico de nós admoestarmos uns aos outros. Nós fazermos aquela pessoa que a gente ama, que a gente considera, enxergar que ela não está cumprindo determinado princípio bíblico, assim como Natã fez com Davi. Amém? Então vamos ler o texto. 2 Samuel 12:1. O Senhor enviou Natã a Davi. Me perdoem, eu preciso explicar o porquê que o Senhor enviou Natã a Davi. O rei Davi, ele conquistou os reinos. Ele era rei de todo Israel e Judá. Ele reinava todo o povo. Ele estava numa situação de muito conforto perante os reinos vizinhos, porque ele ganhou todas as batalhas. Em determinada guerra, ele não foi guerrear. Ele ficou no palácio. E Davi era um soldado, era um homem de guerra. Quando ele não foi guerrear, os seus soldados estavam longe na guerra, na batalha. Ele passeando no seu palácio, eis que ele viu uma mulher maravilhosa, Batseba. Então, ele quis saber quem que era Batseba. E ela era esposa de um dos soldados. Não era de qualquer soldado, tá bom? Era Urias. Urias, em outro trecho da Bíblia, ela nos conta que ele era um dos valentes de Davi. Ele não era um soldado qualquer.
ele era um daqueles soldados especiais, próximos ao rei Davi. Ele era um dos valentes, tá bom? Resumindo, quando ele viu Batseba, ele chamou ela para que ela fosse até o seu palácio, e ele se deitou com ela, ou seja, ele adulterou com a mulher do amigo, só que ela engravidou. Quando ela engravidou e Urias estava na guerra, ele precisava resolver esse problema. Então o que ele fez? Ele mandou buscar Urias. Para quê? Para que Urias se deitasse com a sua esposa, e que ele pensasse que aquele filho que iria nascer era dele. Então foi um erro puxando o outro, um pecado puxando o outro, você entende? Só que Urias era um cara top da galáxia, e ele falou assim, eu não vou para o conforto da minha casa e para os braços da minha mulher, porque está toda a minha equipe guerreando. Como pode eu ficar aqui no bem bom, enquanto que a minha turma, a minha equipe está na guerra? Assim como Deus vive, eu não irei para minha casa. Essas foram as palavras de Urias. Ou seja, quebrou as pernas de Davi, rachou ele no meio com a ideia tenebrosa que ele tinha tido. E Urias volta para a guerra. Como é que Davi ia resolver esse problema? Muito simples, mandou ele para o pelotão de frente, para que ele fosse morto em batalha. E ele mandou essa ordem para o general assim fez, e Urias morreu. Então, Davi planejou para que Urias fosse morto pelos amonitas. Nesse contexto, nós chegamos em Samuel 12:1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz do sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o Senhor. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Misericórdia.
Natã foi duro e ele proferiu palavras difíceis de serem ouvidas. Eu quero aqui, antes de começar a falar de Natã, eu quero abrir algumas curiosidades para que você entenda o poder da Bíblia, o poder da palavra de Deus, como que ela é coesa, como que ela é coerente. Primeira curiosidade, no versículo 10, está escrito que não se apartará a espada jamais da sua casa. Eu não sei se você sabe, mas essa palavra se cumpriu, exatamente como ele prometeu. Todos os dias da vida de Davi, durante o seu reinado, ele precisou guerrear para estabelecer o seu reino. A paz só veio quando Salomão, seu filho, assumiu o reino. Então, versículo 10, essa palavra se cumpriu. Versículo 11, ele fala o seguinte: assim diz o Senhor, eis que da sua própria casa suscitarei o mal sobre ti, misericórdia. Aqui ele estava predizendo que alguém que seria próximo se deitaria com as mulheres de Davi. Queridos, isso aconteceu com Absalão, seu filho. Absalão, seu filho, queria o trono do pai, Davi fugiu, isso está alguns capítulos depois dessa história. E Absalão se deitou com as mulheres de Davi em plena luz do sol para que todos vissem. Então mais uma profecia de Natã também foi cumprida aqui nesse versículo 11, através da vida de Absalão. E por último, versículo 14, o seu filho morrerá. O seu filho que te nasceu morrerá. De fato, a gravidez de Batseba não foi para frente e ela perdeu a gravidez. O filho de Davi morreu. Na verdade, ele nasceu e morreu, exatamente como disse o profeta Natã. E para fechar com chave de ouro, um princípio bíblico que a gente sempre fala, é muito importante a gente salientar que Deus, no versículo 13, perdoou Davi. Quando Davi assumiu e se arrependeu, Deus perdoou Davi, isso está no versículo 13. Porém, as consequências não deixaram de vir. Então coloca isso no seu coração. Deus, é uma frase maravilhosa, né? Deus é tão bom que Ele deixa você plantar aquilo que você quiser. Mas Ele é tão justo que Ele faz você colher o que plantou. Então, Davi, ele foi perdoado, mas ele colheu o que ele plantou. Guerra por toda a vida, a morte do filho, fruto do pecado, e o seu próprio filho tendo relações, adulterando com as suas esposas. Tudo isso fruto do pecado, consequência daquilo que ele tinha feito. Amém? Fechamos as curiosidades. Eu quero falar um pouquinho sobre o profeta Natã. Queridos, Natã foi brilhante na sua admoestação. Ele foi Bezalel. Bezalel, que o pastor Murilo pregou, ele era inteligente, ele era competente e ele era habilidoso. Tudo isso porque Deus tinha o abençoado. Assim foi Natã. Natã, ao admoestar, ao repreender Davi, ele foi muito bom no que ele fez. E o nosso desafio aqui hoje, na minha ministração, é para que a gente aprenda, né, a admoestar como Davi e a admoestar como Natã e a receber a admoestação como Davi. Ali nós temos dois personagens que cumpriram seus papéis exatamente como devem ser. Natã cumpriu seu papel admoestando com sabedoria. E o rei Davi, ele recebeu a admoestação de uma forma muito boa também, assim como nós devemos ser, amém? Então a primeira coisa que eu queria que você observasse em Natã, é que, como eu já disse, se não fosse Natã, Davi não seria quem foi. Essa é a primeira parte que você tem que entender. Se não houvesse Natã, Davi não seria quem foi, tá bom? Mas eu quero que você perceba que Natã não fez nada com rebeldia. Natã não foi aquele liderado que se levantou contra o rei.
Natã, ele não levantou falso testemunho. Natã, ele não fez fofoca. Ele não se reuniu com os irmãos para falar sobre o pecado do rei. Ele não levantou um motim para derrubar o rei e colocar outro que fosse santo. Não. Natã foi diretamente ao rei. E você sabe o que ele fez? Ele levou o réu a pronunciar a sua própria sentença. Ele contou uma historinha para que Davi se enfurecesse sem saber que era ele mesmo. E o próprio Davi, ele deu a sentença sobre ele mesmo. Você está entendendo a sabedoria que Natã teve? Então o que eu quero te convidar? Eu quero te convidar a não apontar o dedo. A gente precisa, quando a gente vai conversar com alguém, a gente precisa conversar em amor e fazer a pessoa entender o próprio erro. A pessoa entender que está descumprindo um princípio bíblico. Eu quero te dar outra característica de Natã, que eu achei fantástica, porque eu comecei a estudar a vida de Natã. Eu falei, será que esse episódio, sem dúvida nenhuma, é o mais importante da vida dele? Mas eu comecei a pesquisar o que mais que Natã fez, como foi o restante da vida dele. E você sabe o que eu descobri? Que além dele fazer toda essa admoestação perfeita, lá na frente, ele se sentiu responsável por ajudar o reino. E você sabe o que ele fez? Ele, junto com Batseba, ele intercede em favor de Salomão, acerca da ascensão de Salomão ao trono, porque o trono estava sendo pretendido por outro filho, que era Adonias. Só que o desejo de Deus e o desejo de Davi é que Salomão fosse o próximo rei. Então Natã, ele entra em cena num momento muito importante, porque Davi estava enfermo, Davi estava nos últimos dias. Então Natã, como um homem de autoridade, junto com Batseba, eles intercedem, eles articulam para que o reino de Deus fosse favorecido. E eles colocam Salomão como rei. Então, se não fosse Natã, Davi não seria quem era. E Salomão também não seria quem era. Foi Natã que articulou para que Salomão chegasse no trono. Então você percebe a importância desse homem na vida, no reino de Deus. Eu descobri outra coisa de Natã. O pastor Murilo sempre fala que o rei Davi, ele estabeleceu louvor e adoração no templo. Louvor e adoração continuamente no templo. Você sabe o que aconteceu, queridos? Foi Natã que ajudou o rei Davi a montar as adorações. Foi ele que articulou, ele teve participação direta na organização da adoração a Deus. Isso está em 2 Crônicas 29 e 25, para quem quer anotar. E por último, para eu terminar de Natã, foi o legado que ele deixou. Porque ele, além de articular para que Davi fosse um homem reto, para que Salomão fosse um homem reto, para que herdasse o trono, além dele articular o louvor e a adoração, ele conseguiu passar essa responsabilidade para os filhos. Os filhos de Natã foram Zadab e Azarias, que foram personagens muito importantes, foram chefes na época do rei Salomão. Então ele conseguiu passar esse legado, esse ensinamento, para que os filhos dessem continuidade num serviço em prol do reino de Deus. As admoestações do profeta Natã fizeram toda a diferença na vida de toda aquele povo, aquele reinado, aquela nação de Deus. E foram os melhores anos do povo de Deus. Amém? E eu quero dar continuidade. Eu quero dar continuidade porque aqui a gente aprende o modelo de Natã, como nós devemos ser comparados a Natã. E eu quero deixar claro aqui, Deus não vai colocar na sua vida pessoas para você admoestar. Deus já colocou. Está cheio de pessoas ao seu redor que não cumprem alguns princípios bíblicos. Cumpre a você a responsabilidade de, em amor,
com sabedoria, com habilidade, convencer essa pessoa a se tornar para o caminho reto. É essa a sua responsabilidade. É ser o Natan no meio onde você vive. Amém? Mas eu também quero falar um pouco sobre Davi. Queridos, antes de eu falar sobre Davi, deixa eu te fazer um alerta. Pelo amor de Deus, não seja crente chato. Crente chato é aquele que aponta o dedo sem propriedade e sem amor para acusar o defeito do outro. Então toma cuidado para você não descumprir outro princípio bíblico, que é aquele que primeiro você tira a trave do seu olho para depois tirar o cisco do seu irmão. Então quando a gente vai conversar com alguém, quando a gente percebe um problema na vida de alguém, não significa que a sua vida é perfeita. Significa que você precisa em amor mostrar esse erro. Sabe, eu já convivi, eu já tive muitas experiências de ver pessoas evangélicas, crentes, chame como você quiser, apontando o dedo, acusando de uma forma burra, de uma forma que vai trazer repulsa sobre a sua vida. Quem repreende sem amor, perde o amigo. Você não consegue o efeito que Natan teve. Você apenas repele as pessoas que não querem ficar perto de você, porque você é chato. Então, quando você vai admoestar, quando você vai convencer alguém a cumprir um princípio bíblico, faça isso com amor, porque senão o tiro sai pela culatra. Amém? Amém? Coisa boa. Outra coisa, as nossas admoestações, os nossos conselhos, as nossas advertências benévolas, elas precisam ser baseadas em princípios bíblicos. Eu só aconselho na vida de alguém se tiver base bíblica. Agora, se tem algo que não tem nada a ver com a Bíblia, se é uma opinião, se é um gosto particular, eu não tenho nada com isso. Eu quero ajudar as pessoas a cumprirem princípios bíblicos. O que sai da Bíblia não é da sua conta. Amém? Então a gente também precisa ter esse cuidado. Primeiro é de falar em amor, e segundo é falar aquilo que é bíblico. Agora que nós fechamos um pouquinho sobre Natan, eu quero falar sobre Davi. A forma que Davi recebeu, isso foi o que mais me impressionou, querido. Sabe por quê? Vamos lá. Davi era rei. Naquela época não tinha poder legislativo, judiciário, o que o rei falava estava determinado, tá bom? Então se o Davi falasse assim, ó, mata esse cara, onde já se viu, entra aqui no meu palácio para me insultar, quem você pensa que você é? Natan morreria. Davi poderia ter executado Natan. Davi era o rei supremo, ele era a autoridade máxima. Natan não era ninguém, mas Davi recebeu muito bem. Ao contrário de Davi, nós temos o rei Saul. O rei Saul também foi admoestado. Sabe quem que foi lá? Foi Samuel, que era o profeta da época. Rei Saul, ele não recebeu. Ele falou assim, Samuel, você está me puxando a orelha, mas na hora que sair lá fora, me honre na frente dos meus líderes. Não entrou no coração de Saul. E pior do que Samuel, foi o seu próprio filho, Jonatas. O próprio filho do rei Saul, foi lá e falou assim, pai, o que está acontecendo? Por que o senhor está perseguindo Davi? Davi te ama, Davi só te ajuda. Por que você está querendo mal dele? Por que você quer matar Davi? Então Jonatas, o próprio filho, foi abrir o olho do pai que ele estava indo para um caminho mau. Você sabe o que Saul fez? Jogou a lança para matar Jonatas. Jonatas se desviou da lança e fugiu do pai. Então, eu te pergunto, quem é você? Quando alguém te aponta o seu erro, porque a verdade dói. Talvez você seja Saul, que se alguém te mostra um erro, você dá 10 pedradas nessa pessoa, ou talvez, mais sabiamente, você seja Davi, que recebe bem o conselho de quem está abrindo os teus olhos. Seja Davi, amém? Então a primeira coisa que eu aprendo é que Davi, ele recebeu bem esse puxão de orelha.
Ele recebeu bem, ele foi lá e assumiu, falou, e pequei contra o Senhor. Ele se arrependeu, ele confessou o seu pecado. Essa é a primeira coisa e a mais importante. Mas, muito mais do que isso, ele passou a ter muito respeito e consideração pelo profeta Natã. E você sabe como que eu descobri isso? Eu descobri isso porque lá em 2 Samuel 12, 24, está escrito que, ao nascer Salomão, então Davi veio a Batseba, consolou-a e deitou-se com ela. Você sabe quando que Davi veio a Batseba? Quando o filho dele morreu. O filho dele morreu, conforme o profeta Natã disse. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e deitou-se com ela. Ela teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Versículo 25. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. Só até aí. Queridos, era comum naquela época, não existia escola. Então era comum um pai entregar o seu filho para que ele fosse treinado, educado nas mãos de um professor. Sabe quem que Davi escolheu? O cara que apontou o dedo para ele e mostrou que ele estava errando. E que falou assim, o seu filho vai morrer. E o filho dele morreu. Daí ele teve outro filho. E ele entrega justamente na mão do profeta Natã. Então eu quero que você entenda o tamanho do respeito, da consideração que Davi passou a ter por Natã. Sabe por quê? Porque Davi entendeu que ele estava num caminho mau. E que se não fosse Natã, ele continuaria no caminho mau. Foi Natã o responsável por salvar o reinado de Davi, a vida dele. Então, ele passou a ter todo esse respeito e consideração a ponto de entregar o filho para que Natã cuidasse dele. Muito mais do que isso, descobri outra coisa, fiquei maravilhado, mais apaixonado do que eu já era com o rei Davi. Davi honrou o profeta Natã de todas as formas possíveis. E sabe qual que foi a próxima? Davi tinha muitas mulheres. E ele teve o filho Salomão com a Batseba. Mas não foi o único filho que ele teve com Batseba. Depois de Salomão, ele teve outro filho. E adivinha qual foi o nome que Davi deu para o próximo filho? Natã. Numa clara e evidente homenagem ao homem que mostrou que ele estava no erro. Eu quero que você entenda o tamanho da honraria que o rei prestou para aquele profeta. O tamanho da gratidão, o tamanho do respeito, da consideração por tudo que Natã fez. E você sabe o que Natã fez? Ele advertiu, ele revelou para o próprio Davi o pecado que ele tinha. Então eu quero que isso sirva de motivação para você. Porque as pessoas que você ajuda a enxergar que não estão cumprindo princípios bíblicos, elas serão para sempre agradecidas por você ter mostrado a luz para elas. Sê tu uma bênção, seja luz, reflita a luz de Cristo que há em você. O problema é que muitas vezes a igreja acha que isso é função do pastor. Em nenhum das bases bíblicas que eu dei para vocês, ela se refere a pastores, a diáconos, a presbíteros. Não, é a igreja. É admoestai-vos uns aos outros. Você convive com pessoas que o pastor Murilo não convive. E são elas que você precisa orientar em amor, para que se convertam a princípios bons. Amém? Eu estou terminando, querido. Eu quero que você lembre que a advertência precisa ser benévola, precisa ser em amor. A partir do momento que você senta e desabafa
e destila todo o seu veneno e o seu ódio, porque você não se conforma com aquilo que a pessoa faz, você acabou de ganhar um inimigo, você acabou de afastar um amigo que você tinha, você acabou de perder o respeito que você tinha. Não é esse o caminho. O caminho é conversar em amor, é mostrar que a pessoa está errando em amor. Amém? Eu sempre falo que o Brasil, na verdade, nesse aspecto é uma grande decepção, porque o Brasil é o maior país cristão do mundo. Somos em 89, alguma coisa por cento de cristãos no Brasil. Isso significa que cada 10 brasileiros, 9 são cristãos. E por que que isso não reflete na nossa nação? Por que que a nossa nação é essa bagunça que é? É esse lamaçal de pecado, de corrupção, de mentira, de egoísmo, e tantas coisas que são contrárias aos princípios bíblicos, num país tão cristão quanto o nosso. Sabe por quê, queridos? Porque faltam Natãs no nosso meio. E da mesma forma faltam Davis no nosso meio. Muitas vezes a gente recebe uma verdade que a gente não gosta de receber e a gente devolve em pedradas, em vez da gente absorver e nos converter desse caminho mau. A gente, em vez de mudar o nosso caráter, a gente prefere combater aquela pessoa que mostrou a nossa fragilidade. E da mesma forma, nós achamos muito mais fácil cruzar os braços e não ter a dor de cabeça de ter que conversar com o meu patrão, ou com o meu empregado, ou com o meu pai, ou com o meu primo. Sabe, queridos, muitas vezes a gente acha que não é para a gente. Você enxerga o princípio que está sendo quebrado, mas você acha que não é para você. Por quê? Porque aquele cara lá é meu patrão, eu não vou falar com ele. Ele é meu tio. Eu quero te lembrar que, quando você admoesta alguém, como a Bíblia nos ensina, esse alguém passa a te respeitar, te considerar, te honrar para o resto da vida. Lembra disso. O maior benefício que você pode fazer para alguém é mostrar para ele que ele não cumpre algum princípio bíblico e que isso vai fazer mal na vida dele futuramente. Amém? Tem um ditado que diz que quem avisa, amigo é, não é verdade? Queridos, quando alguém te fizer uma advertência benévola, receba como Davi recebeu. Porque se alguém fez isso por você, é porque ele te considera, é porque ele te ama, é porque ele quer o seu bem. E, para terminar, eu quero que você entenda que a Bíblia diz que quem ama, corrige. Isso é bíblico, quem ama, corrige. Então, se você não admoesta uma pessoa, significa que você é indiferente. O contrário do amor não é ódio. O contrário do amor é indiferença. Quando nós somos indiferentes, eu não me importo que aquela pessoa está indo por um caminho ruim. Eu sou indiferente com ela. Mas a Bíblia ordena que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. A Bíblia te ordena que você ame. Então, você não pode ser indiferente. Porque quem pode fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se você pode fazer o bem e não o faz, nisso você está pecando. Se você é indiferente, você está pecando. Você precisa ser luz na vida das pessoas.
você precisa trazê-los para dentro dos princípios bíblicos. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Enquanto você fica de pé, eu creio que isso entrou no seu coração. Assim como Natã, você tem o poder de mudar a vida das pessoas. Eu vou repetir que você não entendeu. Você tem o poder de mudar a vida das pessoas, aconselhando, admoestando. E antes de eu orar, eu quero lembrar de uma frase famosa. Eu copiei ela. Livre-se dos bajuladores. Mantenha por perto pessoas que te avisem quando você erra. Vou repetir. Isso não é versículo bíblico, tá bom? É um provérbio. Livre-se dos bajuladores. Mantenha por perto pessoas que te avisem quando você erra. Amém? Sejamos como Natã e sejamos como Davi. Em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, obrigado pela sua palavra que é tão rica, tão abundante. São ensinamentos infinitos. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre tem mais para nos ensinar. O Senhor sempre tem mais para nos entregar. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus, honrar o Seu nome, enaltecer o Seu nome, Deus. Nós sabemos que só a Ti a honra, a glória, o poder, tudo é por Ti, tudo é para Ti. E assim como Natã, Pai, nós queremos contribuir, Deus, para que o Seu reino seja estabelecido, Pai. Nós queremos, Deus, cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos ser ferramentas em Suas mãos. Estamos aqui, Deus, diante do Teu altar, nos colocando à Sua disposição, Pai. Usa-nos, Deus, conforme a Sua vontade. A nossa maior honra, Deus, é ser usado por Ti. Não existe nada melhor do que nós cumprirmos propósitos celestiais e não terrenos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra penetre nos nossos corações, que jamais a gente esqueça, Deus, desse ensinamento, desse princípio, e que a gente possa viver, Deus, cada um aqui, Pai. Eu quero em nome de Jesus, Deus, pelo poder do Teu santo nome, abençoar, Deus, declarar que cada vida aqui, a partir de hoje, Deus, será um Natã em potencial, Deus, pessoas, assim como Bezalel, com competência, inteligência e habilidade para cumprir a sua obra, Deus, para trazer as pessoas para dentro dos Teus princípios, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ser luz. Ser conosco, Pai. Nós Te amamos, Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Pastor Murilo, tem algum recado? Queridos, então domingo, 7:30 da noite, quero te convocar, 19:30 é o culto de quinta-feira. Aos domingos, às 19 horas, você está convocado a vir, a ser um Natã na vida de alguém, e ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Vai com Deus, meu irmão. Deus te abençoe.